Vamos agora então comentar a questão de número 24. A questão de número 24, ela vai abordar aí a epidemiologia das doenças transmissíveis. Então, sobre esse assunto, sobre o tema da epidemiologia das doenças transmissíveis, é um tema que tem sido mais explorado nos últimos anos, a partir do aumento, do ressurgimento de algumas doenças transmissíveis e do peso importante que as arboviroses, por exemplo, têm trazido para o nosso perfil epidemiológico. Então, uma das dicas que eu dou, não somente estudar todos os fatores que estão relacionados a essas doenças, os termos, as definições, é estudar um pouco o conceito de infecção, patogenicidade, imunogenicidade, estudar também a ocorrência das epidemias, pandemias, surtos, são conceitos importantes, inclusive que a gente aposta que nas provas agora para esse ano, esse assunto ele vai ser bastante cobrado por conta da ocorrência da pandemia. Então, isso é importante estudar, como também se debruçar um pouco sobre algumas características desses agravos, algumas características dessas doenças que também têm sido cobrado, aspectos relacionados à imunização e, de maneira geral, estar atualizado sobre a ocorrência dessas doenças. Então, nessa questão, ele vai tratar aí da tendência dessas doenças. Então, é uma questão de 2019 e ele diz que, tratando-se especificamente a epidemiologia das doenças transmissíveis, sabe-se que no Brasil, apesar da complexidade do quadro epidemiológico, essas doenças se resumem em 3 tendências: doenças transmissíveis com tendência descendente, doenças transmissíveis com quadro de persistência e doenças transmissíveis emergentes e reemergentes. Nesse contexto, é correto afirmar que se trata de uma doença transmissível com tendência descendente. Então, ele quer exatamente que o candidato ele saiba minimamente o que é essa tendência, o que são e quais as doenças se enquadram nesse perfil. Então, as doenças transmissíveis com tendência descendente ou declinante, que é um sinônimo, são doenças que houve um enfrentamento importante e que essas doenças elas diminuíram seus coeficientes de incidência e de prevalência. Então, a gente tem como exemplo clássico desse grupo são as doenças imunopreveníveis. Então, com a vacina, com a sistematização de algumas no calendário vacinal, essas doenças elas tiveram aí uma grande redução. Junto a elas, a gente vai encontrar ainda a doença de Chagas, a gente vai encontrar a hanseníase, como doenças que se enquadram nesse perfil de doenças com tendência decrescente ou declinante, descendente. As doenças que estão aí no quadro de persistência já são as doenças que elas ainda não se conseguiu reduzir, tanto por conta das nossas condições de saneamento, as nossas condições sociais, como também porque essas doenças elas têm relação também aí com o ambiente, com a relação que o homem tem com o ambiente. Dentre as doenças, e aí a gente vai ter a leptospirose, das doenças com quadro de permanência, a gente vai ter a tuberculose, a leishmaniose, a esquistosomose, as meningites bacterianas, as hepatites virais, principalmente hepatite B e C, que se enquadram nessas doenças com quadro de persistência. E as doenças emergentes e reemergentes são aquelas doenças transmissíveis que ou elas surgiram nas últimas décadas ou elas foram controladas no passado e agora elas ressurgiram. Então, a gente tem aí a Covid-19 como uma doença emergente. Então, é uma doença emergente, a mais recente aí, e que tem causado tanto transtorno. E aí, na questão, ele quer saber quais das doenças ela tem um quadro aí de tendência descendente. Então, a alternativa A, ele fala AIDS.
A AIDS é uma doença que é clássica, ela é característica das doenças emergentes. Então, ela é uma doença emergente. Na alternativa B, ela traz o quê? Lhe traz o tétano acidental. E aí a dica que eu falei lá no início. Em geral, as doenças com tendência descendente ou declinante são as doenças as quais a gente já teve alguma forma de controlar ou de erradicar. Então, as doenças imunopreveníveis, elas compõem esse quadro. Então, tétano acidental, que já existe a vacina há um bom tempo, ela é instituída no calendário vacinal, né? Existe aí um monitoramento, um acompanhamento do sistema de saúde em relação a isso, com as crianças, com as grávidas. Então, ela é exatamente um bom representante desse grupo. O tétano acidental é uma doença transmissível com tendência descendente. Então, a resposta aí é a letra B, o tétano acidental. Mas trazendo aí as outras alternativas, o que representam, a gente tem na alternativa C a hepatite B. A hepatite B também juntamente com a hepatite C é uma doença transmissível que ela pertence ao grupo do quadro de persistência, né? Embora a gente tenha aí já a questão da vacina, mas isso é mais recente e ela é uma doença com tendência persistente. Na alternativa D, a gente vai ter a leishmaniose visceral, ela também faz parte do grupo de doenças com quadro de persistência. E por fim, a alternativa E, as antaviroses, que se enquadram aí no grupo das doenças emergentes, né? Vêm também como clássicos nos livros, juntamente com a AIDS, doença emergente. Então, para essa pergunta, para essa questão, a resposta aí foi a alternativa B. E até a próxima questão.